homens. Também nós somos governados por Deus, governados pela sua mão invisível, muitas vezes desconhecida por nós mesmos. Por exemplo, os irmãos de José, os filhos de Jacó, não tinham ideia que estavam apenas a cumprir a vontade de Javé quando venderam José nas mãos dos ismaelitas e estes o levaram para o Egito. Mal sabia a filha de Faraó quando foi ao Nilo banhar-se, mas Deus estava a orientá-la, a dirigi-la para ela resgatar o bebê Moisés. Mal sabia César Augusto que ao promulgar um édito para que todo o mundo fosse recenseado, ele estava a desencadear um movimento que fez cumprir a palavra e o decreto de Deus. Sim, Provérbios, capítulo 21, versículo 1, ensina isso. Que o coração do rei está na mão do Senhor e que o Senhor inclina como Ele deseja para cumprir a sua vontade. O mesmo também acontece na esfera invisível para nós. Satanás, o próprio diabo, é um servo de Deus, mesmo que ele não o queira. Ele não pôde tocar em Jó, a não ser que Deus o permitisse. Não podia abalar os apóstolos sem o consentimento do Senhor Jesus. A uma palavra do Senhor Jesus arreda Satanás, Satanás o deixou. Até mesmo a morte. Sim, essa rainha dos terrores para o nosso mundo. Que o homem, com as suas habilidades, não pode desafiar. Está absolutamente sujeita às ordens do Senhor. A vida e a morte. O Senhor dá e o Senhor tira. Deus é soberano. E se Ele é soberano sobre todas estas coisas, como exemplos que eu dei, Ele é soberano sobre a tua salvação e sobre a minha salvação. E a nossa linguagem, a nossa comunicação deve denotar isso. Devemos transmitir essa soberania. Foi Deus que me encontrou. Foi Deus que me salvou. Foi Deus que me resgatou. Esta deve ser a linguagem. E esta é a linguagem também que Mateus está a exaltar. É isto que Mateus, nesta secção, está a querer que eu e tu vejamos. A soberana vontade de Deus. De que Deus é soberano sobre a história da salvação. E de uma forma apologética, Ele mostra-nos que Jesus é o Messias e que Jesus é aquele que cumpre as profecias bíblicas. Mas claro, tudo isto são grandes verdades, profundas verdades. Mas a tua pergunta, como também é a minha, é como é que estas verdades sobre a soberana vontade de Deus ou sobre a soberania divina afetam a nossa vida? Que influência deve ter isto para a nossa vida? Como é que eu e tu devemos viver sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas? Bem, essa é a nossa proposta nesta manhã por meio desta passagem. Como a soberania de Deus tem impacto nas nossas vidas? Como é que esta soberania influencia a minha vida e a tua vida? Então, em primeiro lugar, o nosso primeiro ponto nesta manhã, a soberania divina permite que possamos dormir. A soberania divina permite que possamos dormir. Talvez algum adolescente aqui no meio diga: pastor, eu não tenho nenhum problema com isso. Já vais ter preocupações, já vais ter situações na tua vida em que talvez não consigas dormir, em que talvez não consigas descansar. Bem, nesta manhã eu espero que vislumbres um pouco da soberania de Deus para que possas ter sempre, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da tua vida, descanso, consigas dormir. É isso que nós vemos nesta história. Versículo 13 diz o seguinte, de Mateus 2. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Agora, Mateus começa esta secção dizendo que alguém ou alguns partiram. E obviamente isso obriga-nos a ir um pouco mais atrás e a observar quem são esses que partiram. Bem, o versículo 12 diz o seguinte: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E aqui está a mencionar os magos. Esta é a história dos magos.
que tinham, vamos dizer assim, feito um acordo com Herodes, de que iriam regressar a Jerusalém, explicar a Herodes quem era este recém-nascido rei dos judeus e como é que Herodes também podia ir adorá-lo. Mas de noite, em sonho, enquanto eles dormiam, Deus apareceu e Deus disse-lhes para que eles não voltassem, não dissessem nada a Herodes e fossem por outro caminho. Agora também está José a dormir. E enquanto José dorme, em sonho aparece um anjo. Aliás, notem o ênfase que José, ou neste caso Mateus, dá a esta história. Mais uma vez, no nosso texto aparece esta pequena palavrinha, eis. E essa é uma palavra importante, embora na língua portuguesa perca um pouco a sua força, ela na verdade está a dizer, atenção, observem, mais uma vez, eis outro momento, outro evento que deve despertar a tua atenção e a minha atenção. Bem, o que é que está a acontecer? Um anjo apareceu e apareceu num sonho a José para comunicar-lhe uma verdade importante. Bem, algo está prestes a mudar na vida de José novamente. Vocês lembram-se? Talvez há uns meses, talvez há uns anos, já é uma discussão se o Senhor Jesus tinha uns 6 meses, se ele tinha 1 ano, 2 anos, nesta fase em que José está com este menino e a sua mãe. Mas seja qual for o momento, nós lembramos que há um tempo atrás, um anjo do Senhor apareceu-lhe também num sonho para dizer-lhe que ele devia casar-se com Maria, que não a devia rejeitar, porque a gravidez que ela tinha sido concebida pelo Espírito Santo de Deus. Agora é para dizer-lhe novamente a José que ele deve apanhar este menino, deve apanhar a sua esposa e fugir com eles para o Egito. E isto é importante. Notem o que Mateus está a dizer-nos. Enquanto os magos dormiam, Deus falou com eles. Enquanto José dormia, Deus falou com eles. Em outras palavras, enquanto eu e tu dormimos, há alguém que não dorme. Há alguém que não descansa. Há alguém que sempre está a trabalhar. Há alguém que está sempre atento. Há alguém que está sempre a ver. E esse é Deus. Também o texto revela-nos uma comunicação especial. É através de um sonho que Deus fala com José. Agora, obviamente, isto é importante para o público principal a quem Mateus está a escrever. Esse público principal são judeus. Para os judeus, nós sabemos, o autor dos Hebreus diz-nos isso, que Deus no passado falou de muitas maneiras, muitas formas. E para os judeus isto era importante porque revelava um padrão histórico na forma como Deus queria cumprir as suas promessas e como é o tema de hoje, mostrar a sua soberania. Mostrar como Deus controla todas as coisas. E um desses meios eram os sonhos. Se eu e tu éramos judeus e chegávamos ao texto de Mateus e começávamos a ler um anjo, um sonho, outra vez e outra vez, a nossa mente era transportada até à antiguidade, até aquilo que Deus fez no passado. Todos nós nos lembramos como Deus falou com Jacó, como Deus falou com José, como Deus até mesmo falou com alguns reis ímpios, Nabucodonosor. Até mesmo com homens que tiveram um sonho, que Gedeão ouviu esse sonho e teve a confirmação de Deus que ele devia atacar aquele exército. Deus usou os sonhos para revelar a sua vontade e, acima de tudo, para mostrar a Israel que ele é soberano, que ele vai cumprir as suas promessas. Agora, o texto também nos diz algo importante. Quando lemos a história, parece-nos a nós que o ênfase é José, que é a sua vida ou a sua família. Mas não. O ênfase desta história é um outro personagem. Porque notem bem a linguagem de Mateus. Mateus não diz José, pai de Jesus. Não. Simplesmente diz José toma o menino e a sua mãe. Na língua portuguesa, na forma como nós nos comunicamos, nós não falaríamos assim. Nós diríamos, até porque nós na nossa igreja temos feito sempre esse ênfase aos casais da nossa igreja que têm filhos, que a prioridade é sempre o cônjuge e depois são os filhos, não o contrário, os filhos não estão em primeiro lugar, mas o cônjuge está. Mas no texto bíblico, Mateus está a ser intencional para lembrar-nos de que o ênfase da história é o menino. Porque notem, diz José,
apanha o menino e a sua mãe. Não diz a tua esposa e o teu filho, para mostrar-nos que o centro da história é Jesus. Ele é o principal da história. Para lembrar-nos que a soberania divina tem um grande objetivo: revelar o Filho de Deus. Seja o que for que Deus queira fazer com a tua vida, o principal objetivo de Deus para ti e para mim, na sua soberania, no seu grande plano, é revelar o seu Filho. Esta semana estava a ouvir um podcast da Igreja da Grace. É um podcast feito por um dos pastores que se chama Austin Duncan. E ele falou acerca do movimento carismático e de duas mulheres distintas que têm marcado a história do movimento carismático. Uma chama-se Amy, que já faleceu, e que foi uma mulher que dizia fazer milagres. Outra mulher é uma mulher que se chama Johnny, e ela teve um acidente com 17 anos que a deixou paraplégica. Ela mergulhou, e ao mergulhar teve um acidente e nunca mais conseguiu andar, nunca mais conseguiu mexer as suas mãos. A única coisa que ela faz é falar. Ela até precisa de ajuda para ir à casa de banho, ela precisa de ajuda para comer. E esta mulher, na sua juventude, depois de que lhe aconteceu isto, procurou esta Amy para poder ser curada ou ter uma cura da sua situação. Claro, nós sabemos que não existem hoje homens por aí e mulheres por aí a curarem. Não é o plano de Deus para o nosso tempo. Não é assim que Deus se quer revelar. Pelo contrário, Deus tem usado Johnny. Eu e minha esposa estivemos em Portland numa conferência onde ela estava a falar sobre a sua história. Deus quer usar a Johnny na sua situação, no seu sofrimento, nas suas limitações, para revelar o Senhor Jesus. Todos nós nos lembramos de quando o Senhor Jesus e os discípulos encontraram um homem cego. E os discípulos perguntaram: quem pecou? Os pais? Ele? O que é que aconteceu, Senhor? E Jesus foi claro: nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas ele está assim, ele está cego, para que se veja a glória de quem? De Deus. Então, sempre, a soberana vontade de Deus, ou a soberania divina, tem este objetivo: revelar o Filho de Deus. Que eu e tu mostremos ao mundo quem é Cristo, seja qual for a nossa vida, seja qual for a nossa situação. Pela segunda vez, voltando ao texto, o menino está em perigo. Pela segunda vez, o perigo será evitado. E pela segunda vez, as Escrituras vão cumprir-se. Na primeira vez, o perigo tinha a ver com o estigma social que esta criança iria viver, ou nascer com uma mãe solteira, sem um pai, sem um lar, sem uma proteção que seria normal naqueles dias. José não somente assegurava a proteção social necessária a esta criança, mas ele mesmo se expunha à calúnia social de trazer para a sua casa uma mulher que estava grávida. No entanto, o perigo que agora está a ameaçar ele, a sua família, este menino, é muito mais grave. Os magos, talvez sem perceberem isso, eles desencadearam uma perseguição política que vai terminar, e nós veremos isso daqui a 2 semanas, num holocausto, na morte de todas as crianças abaixo dos 2 anos em Belém. Eles dirigiram-se ao palácio do rei, que é paranoico, que é cruel, que ama o poder, que fará de tudo para conservar o seu trono, e informaram-no acerca do nascimento de outro rei. Ele agora estará disposto a fazer de tudo para matar este menino, para destruir este menino. Para que nós possamos entender a grandeza do perigo que este menino e a sua família estão a enfrentar, temos que nos transportar no tempo e no espaço aos dias de Jesus. Porque eu e tu vivemos naquilo que se chama uma liberdade democrática. Eu e tu, se um líder político faz uma coisa errada, temos tribunais, temos meios judiciais, oficiais para recorreres, para termos algum tipo de proteção. Mas naqueles dias estão debaixo de um tirano. A palavra deste rei é lei, mesmo que ela seja injusta. Não há nenhum meio legal, judicial, oficial que possa livrar o Senhor Jesus. Por isso, José precisa desesperadamente
da ajuda, do auxílio de Deus. Então aparecem anjos. E os anjos falam por meio de sonhos. Tudo isto evoca na mente dos judeus os dias dos patriarcas, quando Deus começou a formar a nação e a separar para si o seu povo. Agora, novamente, Deus está a fazer, é o mesmo padrão, é o mesmo marco histórico. Deus está a fazer exatamente as mesmas coisas para criar o seu povo. E na mente do judeu estão todas as ameaças, tudo aquilo que aconteceu no passado, que tentou destruir o povo de Deus, o Filho de Deus que era Israel e que agora é Jesus. Eles sabem, Deus é soberano e Deus não deixará que nenhuma das suas profecias caia por terra. Este é o testemunho do Antigo Testamento, a soberania de Deus. Alguns textos para fecharmos este ponto, que são importantes. Salmo 127, versículo 1 e 2, podem abrir nas vossas Bíblias, podem observar na tela. Diz assim o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o salmista está a dizer aqui é de que eu e tu podemos trabalhar muito, eu e tu podemos colocar todos os mecanismos de segurança para termos proteção. Mas se não tiver o Senhor, tudo isso é inútil, vão. Para que fique mais claro ainda, notem o versículo 2, diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Notem o que é que Deus faz aos seus amados. Ele o dá enquanto tu dormes e eu durmo. Deus continua o quê? A trabalhar. Esta foi a mesma verdade que o Senhor Jesus disse aos fariseus, que estavam indignados por ele fazer milagres no sábado. João capítulo 5, versículo 16 e 17. Diz assim o texto: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado, mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a soberania divina significa isto: Deus nunca dorme, Deus não se esquece, Deus não se surpreende, Deus não é apanhado de desprevenido. Ele tem o controle e está a trabalhar mesmo quando eu e tu o quê? Dormimos. Então, com isso em mente, irmãos, descansemos. O que é que te tira o sono? O que é que não te deixa dormir? Deus está a trabalhar. Deus nunca para. Aliás, Deus te ama tanto que Ele está a fazer que todas as coisas cooperam para o teu bem. Qual é o problema? Descansa, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Foi isto que os salmistas nos disseram. Salmo 3, 5 e 6. Notem bem a circunstância deste salmista. Ele diz: deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Aliás, notem bem o que ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Este é o rei Davi, provavelmente está a falar da perseguição que ele está a sofrer de Saul, ou talvez alguns dos seus filhos, e ele está a dizer: os meus inimigos cercaram-me por todos os lados, eu não tenho como escapar, não tenho para onde ir. Mas ainda assim, o que é que ele faz de noite? Ele deita-se e pega no sono, porque ele tem uma garantia: Deus o sustenta. Deus cuida dele. Este é o nosso Deus. O Salmo 4, versículo 7 e 8. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O cereal e o vinho eram grandes elementos na antiguidade. Eram um sinal de riqueza, de ser abastado. E o salmista, que está debaixo de perseguição, provavelmente não tem nada. Está ali escondido numa caverna para escapar com vida. E mesmo nesse momento, ele está a dizer-me a mim e a ti que ele é muito mais alegre, que ele é muito mais feliz quando eu e tu temos a nossa despensa cheia. Bem, porquê? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro.
Que grande garantia, que grande descanso. Esta é a alegria que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E o apóstolo Paulo diz isto na prisão. Está cheio de gozo, cheio de alegria. É possível. E porquê? Porque Deus é soberano. Se chega algo à minha vida, Deus é soberano. Se perco algo da minha vida, Deus é soberano. Nunca perderá a sua soberania. Tudo está nas tuas mãos. Tudo está debaixo do seu controle. Por isso, descansemos. Sosseguemos. Fiquemos quietos. Porque Ele é o Senhor. Em segundo lugar, o segundo impacto da soberania divina para mim e para ti. A soberania divina revela que Deus conhece as intenções dos homens. Deus conhece as intenções dos homens. Versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Tendo eles partido, isto é Mateus 2, versículo 13, tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor, apareceu um anjo do Senhor, melhor dito, a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Agora, eu e tu temos que, obviamente, viajar no tempo, estar ali ao lado de José e tentar perceber o que é que está a acontecer naqueles dias, naqueles momentos. Os magos estiveram ali. Lembra-te, não é? Que os magos chegaram, não eram 3 homens em 3 camelos, com os tesouros ali ao lado, agarrados nos camelos. Não, não. Era uma grande corte, com toda a pompa e circunstâncias, chegaram àquele lugar, cheios de riqueza, mostrando que eles eram importantes, eles faziam parte da corte dos partos. E ali chegaram eles para adorar o rei. E, obviamente, conversaram com José e Maria. E disseram, sabem, nós chegamos a Jerusalém e fomos recebidos por Herodes. Agora, José e Maria são judeus, cresceram em Israel, conhecem bem os feitos de Herodes, sabem bem como ele é cruel e como ele não admite nenhum rival ao trono. Então, provavelmente, José e Maria ficaram com o coração nas mãos. Bem, contaram ao rei sobre o nosso filho. Sim, dissemos que ele era o rei dos judeus. Queriam esconder-se. Não é assim? E eles provavelmente ficaram aliviados quando os magos não voltaram para Jerusalém, mas seguiram por outro caminho e foram para a sua terra, não dizendo nada a Herodes. Provavelmente José dormiu bem descansado, pensando, Deus é soberano e fez com que os magos não voltassem ao rei. Mas de noite, no sonho, um anjo apareceu e garantiu-lhe que Herodes vem aí para matar o teu filho, para matar este menino. Aliás, as expressões usadas por Mateus aqui deixam isto bem claro. A expressão matar, que aparece aí no texto, podia ser traduzida como destruir, arruinar. Ou seja, o que está implícito aqui é que Herodes não ia ficar satisfeito só por matar este menino. Ele ia matar o menino, o pai, a mãe, toda a ascendência, para que não nascesse daquele lugar, daquela rama, nenhum rival ao seu trono. Ele ia garantir que isso não acontecesse. Este era o grande objetivo dele. Aliás, o texto nos diz que Herodes há de procurá-lo. Às vezes as nossas traduções retiram o peso que o texto tem, porque a expressão há de procurá-lo implica iminência. É como se o anjo estivesse a dizer, ele vem aí. José, ele vem aí. Aliás, o texto começa por dizer, dispõe-te, que é uma fraca tradução, porque literalmente o anjo está a dizer a José, acorda, levanta-te, sai da tua cama, porque Herodes vem aí para matar o teu filho, para matar o menino. É isto que está a acontecer nesta história, neste momento. Aliás, a expressão foge, que também aparece neste texto, podia ser traduzido como corre, afasta-te rapidamente, escapa, sai daqui. Então, claro, de noite, ainda escuro, para que não fosse visto por ninguém, José pega no menino, na sua mãe e fogem para o Egito. Mas como se ainda não chegasse, o anjo diz-lhe
para que ele fique no Egito até que o avise. Bem, todos estes detalhes são extraordinários, porque mostram quanto sabe o nosso Deus, quanto vê o nosso Deus, como só Ele sabe as intenções, até mesmo a extensão desta intenção de Herodes. Ele sabe tudo, Ele sabe o que tu pensas. Ele sabe o que tu maquinas. Ele sabe o que tu imaginas. Nada é oculto ao nosso Deus. O autor aos Hebreus deixou isso bem claro. Todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele que vê todas as coisas. Não há nenhum filho dos homens, não há nenhum coração neste mundo, não há nenhuma mente neste mundo que escape dos olhos do nosso Deus. Foi isto que o rei Davi disse ao seu filho Salomão quando lhe entrega o reino. É isto que nós pais temos que dizer aos nossos filhos quando eles pensam que podem pecar porque o pai e a mãe não vêm. É isto que eu e tu temos que dizer. Este é o texto, fala-os memorizar isto. Diz assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma o quê? Deus só aceita assim. Lembra-te que Deus vê lá dentro, vê o que acontece dentro de ti. E Ele tem todo o interesse que esta seja a tua atitude e a minha atitude. E diz ainda o texto, notem, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Nada escapa aos olhos de Deus. E Deus está a garantir a José que ele sabe quais são as intenções de Herodes. Mas sabem, Deus ainda vai muito mais longe do que isto. Para que eu e tu saibamos quanto vê Deus, Deus até nos revela aquilo que acontece no mundo invisível, no mundo que eu e tu não podemos ver, no mundo espiritual, nas esferas celestiais, onde estão os principados e potestades. Deus diz-nos o que é que está a acontecer ali. Num texto, no último livro das Escrituras, Apocalipse, nós temos esta realidade. Apocalipse 12, versículos 1 até o 5, podem observar também na tela ou abrir as vossas Bíblias, como quiserem. Notem o que João vê. Diz assim o versículo 1: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Agora, eu sei que quando lês isto, não conhecendo bem este texto, a primeira coisa que tu irás dizer é que esta mulher é Maria, né? Irás dizer isso, mas não é Maria. Transcende Maria. Há 4 mulheres no livro do Apocalipse, e esta mulher é Israel. E estes tormentos não são só o momento em que o Filho de Deus está prestes a nascer, não, mas é toda a história de Israel. Desde que Israel começou a existir até ao final dos tempos, esta é a história de Israel. É uma mulher, é a esposa de Deus, que Deus irá fazer sair o seu filho. Bem, o texto continua, versículo 3 diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Este dragão, também conhecido como a antiga serpente, é o diabo, Satanás. E estes diademas, estas cabeças, significam poder, domínio. Bem, a história continua. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Não sei se observaste, nas leituras dos evangelhos, muitas vezes tu irás ler histórias sobre pessoas com demónios. Há um homem gadareno que tem uma legião de demónios. 6.000 demónios dentro dele. Incrível. Não é assim? Nós vemos muitos demónios nos evangelhos e nós nos perguntamos: como é que é possível haver tantos demónios ali?
Quando eu e tu hoje navegamos pelas ruas, não vemos assim tantos demónios. Bem, se vais à Igreja Universal, não esquece. Bem, mas não vemos tantos demónios como foi no tempo do Senhor Jesus. Bem, isto está a dizer-nos que quando este filho iria surgir, Satanás iria lançar todo o seu poder, todo o seu domínio para impedir que o Filho de Deus cumprisse a sua missão. Foi isso que ele fez. Então o que é que está a acontecer na história de Herodes? Bem, por detrás de Herodes, sem tirar a sua responsabilidade daquilo que ele está a fazer, há um motivador, há um impulsionador, há alguém que está a empurrar Herodes para destruir este menino. E Deus conhece isso. Deus sabe isso. Eu e tu não exaltamos, não ficamos o tempo todo a falar do diabo e das suas obras. Não, não. Eu e tu exaltamos a soberania divina. Eu e tu dizemos, notem, como Deus sabe, como Deus conhece, como até mesmo o diabo não pode esconder as suas intenções e as suas motivações. Bem, não sei qual é a tua situação nesta manhã. Não sei se tu conheces o Senhor, se tu és um cidadão do reino, se tu estás no Filho de Deus, estás em Cristo, não sei. Deixa-me dizer-te, quanto conhece Deus o teu coração e a tua vida? O Salmo 14, versículos 1 a 6, o salmista diz o seguinte, acerca do homem ou da mulher que ainda estão perdidos. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. A única pessoa que pode ler corações é Deus. E Deus está a dizer que Ele olha para o coração do homem nécio, insensato, e vê o que ele pensa. E o que ele pensa é, Deus não existe. Bem, como é que nós podemos saber que ele diz isto ou ele pensa isto? Bem, pelas suas obras, por aquilo que ele faz. Ele vive como se Deus não existisse. Ele vive como se um dia ele não tivesse que prestar contas a Deus. Bem, o texto diz, corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Nota bem, Deus sabe o que tu fazes. Deus sabe o que estás a fazer na tua privacidade. Não há quarto, não há lugar onde tu te possas esconder dos olhos de Deus. Se tu sobes à mais alta montanha, lá está Deus. Se tu vais ao mais profundo mar, lá está Deus. Não há lugar neste universo que pode esconder-nos de Deus. Aliás, no livro do Apocalipse, os líderes da terra, quando o Senhor Jesus começar a derramar os seus juízos sobre este mundo, eles vão entrar em cavernas e vão dizer às montanhas, escondam-nos da ira do Cordeiro. Mas eles não se vão poder esconder. Não há buraco, não há lugar. Deus sabe tudo o que tu fazes. Deus sabe quem tu és. Aliás, o texto diz, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca Deus. Qual é a conclusão de Deus? Qual é a conclusão do Senhor quando Ele olha para todos os homens e Ele procura? Há alguém que me procura? Há alguém que me busca? Há por aí alguém que faça o bem? Qual é a sua conclusão? Notem o versículo 3. Todos se extraviaram. E juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esta é a condição de todos. Condição de todos os homens. Especialmente daqueles que não estão em Cristo. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Que o Senhor não os conhece? Que eles não têm nada com Deus? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Quem é o justo nas Escrituras? Quem é o único justo? Eu não sou, tu não és. É o Senhor Jesus. E se eu hoje posso ser chamado de justo, é por causa dele. Porque ele deu-me da sua justiça. Porque senão eu estaria totalmente perdido e ainda prisioneiro dos meus pecados. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Então Deus conhece tudo o que está a acontecer. E não sei quanto a ti, mas a mim dá-me grande descanso. Não fiquemos alarmados se os reis desta terra conspiram contra o ungido do Senhor.
Não fiquemos alarmados, preocupados como o mundo fica por causa das suas guerras e dos seus sistemas bancários e de tudo o que acontece à volta. Eu e tu temos um refúgio, e somente um refúgio. Não é a nossa conta bancária, não é a nossa casa que temos, não é o nosso carro, não é nada que este mundo possa oferecer. O único refúgio é o Senhor. Por isso corre para Ele se tu não estás nele. Vai a Ele. Acolhe-te em Cristo, porque só Ele pode dar-te verdadeira esperança. Em terceiro lugar, terceiro impacto, para mim e para ti, a soberania divina é a motivação para a obediência. A soberania divina é a motivação para a obediência. Outra vez, Mateus 2, versículo 14 e 15, diz o texto: dispondo-se ele, em outras palavras, levantando-se, acordando, saindo da cama, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até à morte de Herodes. Se nós lemos os primeiros capítulos de Mateus, eu e tu vamos estar de acordo que uma das coisas que salta à luz sobre José é a sua obediência. Eu e tu não sabemos muito da profundidade espiritual de José, não sabemos muito das suas façanhas humanas, não sabemos tudo o que ele tem feito, mas o que eu e tu sabemos é que quando Deus ordenou alguma coisa a José, por 3 vezes, ele o quê? Obedeceu. Imediatamente, absolutamente, ele fez a vontade de Deus. Esta parece ser uma característica que mostra que José era um homem justo. Bem, no caso que estamos a considerar, José deixou a segurança, é isso que tens que pensar, ele deixou a segurança da sua nova casa em Belém e teve que empreender uma longa viagem e perigosa até uma terra estrangeira. Ele teve que assumir a responsabilidade de cuidar deste menino e desta mãe. E teve que viajar, eu e tu temos que pensar, está a viajar por uma longa jornada com um bebê nos braços. Aliás, para que fique mais ou menos na tua mente, observa o caminho que provavelmente eles fizeram, conhecido como o caminho de Shur. Vejam, podem ver aqui na tela também, na projeção, o caminho que provavelmente eles percorreram. Há 2 destinos possíveis que o Senhor Jesus e a sua família tomaram para poderem refugiar-se, fugir, para não serem mortos por Herodes. Ir para o Egito era lógico, porque ali não há jurisdição de Herodes. Herodes não tem poder, não tem autonomia naquele lugar. E também há algo, vamos chamar assim, humanamente falando, que seria razoável para eles fugirem para aquele lugar. Mas o percurso que eles fizeram foi provavelmente este. Se pararam na primeira cidade. Isso levou-lhes mais ou menos 30 dias para chegar ali. Se eles foram até Alexandria, que é o mais provável, uma cidade feita por Alexandre o Grande e que permitiu que os judeus vivessem ali para se refugiarem das guerras. Aliás, no primeiro século, no templo, ou no lugar, ou no tempo em que o filósofo Filon vivia, ele dizia que vivia ali naquele lugar cerca de 1 milhão de judeus. Então é muito provável que o Senhor Jesus e a sua família foram para ali. Então demoraram mais ou menos 45 dias para chegar ali. Uma grande viagem. Claro, eu e tu temos que deter-nos e pensar. Vamos imaginar que eu e tu ouvimos este sonho à noite e acordamos. Talvez eu e tu diríamos: mas Senhor, tu és soberano. Tu não podes simplesmente matar Herodes. Tu não podes simplesmente fazer com que, quando ele venha com a cavalaria, o chão se abra e eles sejam engolidos como fizeste no passado. Tu não podes simplesmente, Senhor, fazer com que nós fiquemos invisíveis aqui e ninguém nos veja. Claro, sim, Deus pode fazer todas essas coisas. Ele tem o poder para fazer. Mas Deus é soberano, infinitamente sábio. E Ele tem um plano, e esse é o plano para a vida de José, do menino e da sua mãe. É isto que Deus quer. É assim que Deus quer revelar quem é o seu filho. Humanamente falando, eu e tu diríamos: eles estão a ir para o Egito porque é razoável, porque ali serão bem protegidos do rei Herodes. Sim, é certo. Existem circunstâncias históricas que levaram eles a irem para o Egito. Mas há muito mais do que isso. Há uma verdade teológica, que iremos ver no ponto a seguir, que mostra como Deus é soberano. E não sabemos até que ponto José entendeu isso.
Mas o que ele fez mostra claramente que ele é um homem que não está a olhar para a soberania como fazem alguns e ficam passivos. Bem, que se faça a vontade de Deus. Ou ficam simplesmente, vamos ser fatalistas. Não há nada a fazer. Deus é soberano, não há nada a fazer. Não. A soberania de Deus era a base, o combustível, era a motivação para serem obedientes a Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir a sua vontade. Foi isto que Maria disse: cumpra-se em mim toda a tua vontade. Eu sou a tua serva, que assim seja. Se a tua soberania quer isto, então que assim seja comigo. É isto que eu vou fazer. A soberania nunca estanca nenhuma vida. Pelo contrário, a soberania leva-nos a fazer a vontade de Deus. Porquê? Bem, eu e tu temos que nos lembrar sempre desta verdade. Eu e tu acreditamos que Deus decreta tudo o que deve acontecer, porque Ele é soberano. As coisas não podem simplesmente escapar dos seus olhos. Deus não vive dessa forma. Ele decreta tudo o que vai acontecer. Mas Deus não decreta só o fim, que é salvar o seu filho. Ele decreta também os meios pelos quais Ele irá salvar o seu filho. E os meios é que José seja obediente, é que José faça a sua vontade, que é percorrer esse caminho. Por que a gente vem orar aqui à quarta-feira? Eu e tu sabemos, Deus já decretou todas as coisas, Deus já decretou o fim, o que deve acontecer, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, tudo o que deve acontecer. Então porquê que oramos, Mário? Porque Deus que decretou que vão ser salvos, decretou também a oração como um meio para isso acontecer. Uma coisa leva à outra. E José sabe isto. José entende isto. E por isso ele é obediente. Ele faz, ele entende. Bem, é o que Deus quer para que algo aconteça. Então vamos fazer a sua vontade. A soberania de Deus é uma motivação para fazer a vontade de Deus, para a obediência. Por fim, para terminarmos, a soberania divina traz à luz a identidade de Jesus. Este é o clímax desta história. É o momento alto desta história. Diz o versículo 15: e lá ficou até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Incrível. Agora, óbvio, qualquer estudante das Escrituras procura saber quem foi este profeta. E a primeira coisa que encontra é que este profeta foi Oseias. E que esta profecia está em Oseias 11:1, e que o próprio profeta Oseias está a olhar para trás, para a história de Israel, desde o seu nascimento, desde o seu surgimento. E ele sabe que em vários momentos da antiguidade, de uma forma muito específica no Pentateuco, Israel foi chamado Filho de Deus. E agora Mateus, que está mais atrás na história, diz-nos que aquilo que o profeta Oseias disse, sem que Oseias pensasse que isto iria falar acerca do Messias. Ele olha cá atrás e ele diz: bem, isto aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta Oseias: do Egito chamei o meu filho. Bem, a primeira coisa que devemos fazer, entender, aprender, é que a palavra cumprimento no Novo Testamento, de uma forma muito específica no Evangelho de Mateus, pode ter dois significados, depende sempre do seu contexto, do que está a acontecer. Se nós recuássemos um pouco mais atrás no versículo 6, nós iríamos ver o profeta a mencionar, ou melhor dito, Mateus a mencionar o cumprimento de uma profecia, que é em Miqueias capítulo 5, versículos 2 até o versículo 4. Ali Miqueias, quando profetiza, ele não está a olhar para trás, ele está a olhar para a frente, e ele está a dizer-nos que um dia, na aldeia de Belém, que é insignificante para nós hoje, o Filho de Deus irá surgir, irá nascer. Então, notem que é um cumprimento exato. Ele disse e deve acontecer. Mas também há um cumprimento nas Escrituras que se revela por causa de padrões históricos, de marcos históricos. Algo que aconteceu no passado era, na verdade, uma sombra, uma figura ou um tipo daquilo que devia acontecer no futuro. Mesmo que o profeta tenha falado desse fato histórico sem pensar no Messias, aquilo que estava a acontecer tinha uma profecia maior, algo muito mais importante, e é o que está a acontecer aqui, pelo menos duas coisas importantes. A primeira,
tanto Israel como o Messias são chamados de filho. Em Oseias é um F pequeno, é verdade. Em Mateus é um F grande, para mostrar uma distinção entre um e o outro. Mas ambos, só onde devemos ficar é lembrar que ambos são chamados de filhos. Para um judeu, ler que este é o Filho de Deus e olhando para trás por tudo aquilo que já Mateus disse, que ele é o Messias, que ele é o filho de Davi, que ele é o prometido por Deus, ele lembra-se que na palavra de Deus, o Messias, ou o ungido, ou o Cristo, deveria ser filho de Deus. Mas não qualquer filho. Devia ser um filho divino. Devia ser um filho como o Pai. Da mesma substância, tal como ele. Por exemplo, Salmo 2. Salmo 2, o salmista fala acerca do rei messiânico. E ele adverte os reis da terra. Diz a eles, sejam prudentes. Beijem o filho, antes que ele se irrite, diz o texto. Bem, está a dizer aos reis da terra que devem adorar o verdadeiro rei, o rei de reis, senhor de senhores, que é o Messias, e ali naquele texto ele é chamado de filho. No Salmo 89, o salmista diz-nos que vem aí um filho que terá uma relação muito especial com Deus. Aliás, o texto diz mesmo, ele vai chamar-me de pai e eu vou chamar-lhe de filho, para falar acerca dessa relação especial entre Jesus e o Pai. Então, o texto está a mostrar-nos que aqui diante de nós está o Messias prometido, que é também chamado Filho de Deus. Agora, há um outro aspecto que creio ser muito mais significativo para Mateus e o seu evangelho e a sua mensagem acerca do reino, que é obviamente a comparação entre o filho Israel e o filho Messias. Está a falar-nos para que eu e tu olhemos para os padrões históricos de um e outro e vejamos aquilo que Deus está prestes a fazer. Bem, em Oseias lembra ao povo algo importante. Notem, Oseias 11, versículo 1, diz o texto, também eu vou ler os primeiros 6 ou 7 versículos, diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então está a lembrar a Israel, Oseias está a lembrar a Israel de como Deus sempre os teve de especiais. Aliás, Oseias de uma forma intencional muda a linguagem. Porque ao longo da profecia de Oseias, Israel é tratado como esposa de Deus. Oseias é chamado a casar-se com uma mulher adúltera para figurar aquilo que foi a relação entre Deus e Israel. Mas quando chega ao capítulo 11, ele muda a sua linguagem e chama a Israel não mais de esposa, mas de filho. Para lembrar como Deus os amou. Mas notem o que é que aconteceu. Versículo 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque se recusam a converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devotará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Bem, o que é que Oseias está a fazer? A relembrar ao povo que quando Deus os chamou da escravatura do Egito, quando Deus os tirou dali, o objetivo era servir a Deus. O objetivo era adorar a Deus. Era ter um relacionamento especial, era de ser luz para as nações. Este era o objetivo com o filho Israel. Mas eu e tu percebemos no texto que eles não fizeram a vontade de Deus, afastaram-se de Deus. Então agora Deus traz um filho que não falhará. E esse filho também é chamado do Egito para formar um povo. E um povo que não falhará. Não está a dizer que eu e tu não vamos pecar, mas eu e tu estaremos seguros para sempre.
Não por causa das nossas justiças, mas por causa da justiça deste Filho, o Filho de Deus. Aonde falhou o filho Israel, este filho acertou. Onde o filho Israel foi desobediente, este filho, o Messias, foi obediente. É isto que está a acontecer. E Deus fará de nós um povo no seu Filho, para que sejamos luz para as nações. Agora, claro, o tema do Evangelho de Mateus é o reino. E a única forma de poder ser um cidadão deste reino, a única forma de poder entrar neste reino, é se eu e tu estamos neste Filho. O Filho Israel não pode fazer nada por nós. Não há mais nada neste mundo que pode fazer uma coisa por nós, a não ser o Filho, o Messias, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode dar-te a salvação. Só Ele pode colocar-te na sua aliança. Só Ele pode dar-te a vida eterna. Este Filho não falhará em todo o seu propósito. Este é o Filho que eu e tu somos chamados a confiar. Estás no Filho? Estás em Cristo? Pertences ao Senhor Jesus? És parte do seu povo? Bem, a ordem de Deus para ti, para mim, para qualquer um de nós, arrependei-vos e crede em Jesus Cristo para serem salvos. Vamos orar. Senhores, nós te louvamos nesta manhã por causa da tua soberania, Senhor. Tu tens o controle sobre todas as coisas. Que grande descanso que os teus filhos têm. Como podemos andar confiantes, seja o que for que esteja a acontecer nas nossas vidas. Senhores, tudo pode ou só pode acontecer por causa da tua soberania, por causa dos teus propósitos. Tu assim o quiseste. E, Senhor, se é assim e se é isto que irá revelar o teu Filho, então que assim seja com as nossas vidas. Que nenhum de nós se assuste ou que nenhum de nós recuse fazer a tua vontade, ser obediente à tua vontade. Pelo contrário, que ao ver esta soberania que tu tens, que é única, mais ninguém é como tu, que possamos dobrar os nossos joelhos e dizer como Maria, seja feita a tua vontade em nós. Aqui estamos nós, como José, dispostos, Senhor. Queremos levantar cedo para fazer a tua vontade. Queremos cumprir a tua vontade. E nós te damos graças porque este nosso desejo não brotou de nós, naturalmente, mas foi por causa do teu Filho, de Jesus Cristo. Foi Ele quem colocou estes desejos em nós. Foi Ele quem transformou a nossa vida. Antes não queríamos nada contigo, agora, Senhor, não queremos outra coisa senão a tua pessoa. E tudo isto é por causa do Senhor Jesus Cristo. Senhor, salva alguém no nosso meio. E também, Senhor, edifica a tua igreja com esta verdade. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém.